responder isso, eu vou utilizar alguns precedentes judiciais, né, algumas decisões que nós temos aí ao longo da história, tá? Começando com a Constituição de 88. Como eu disse, pessoal, as prefeituras nunca se conformaram com essa forma de tributação, essa é a verdade. Então, lá em 88, vou recapitular, o direito ao ISS nasceu em 66, depois ele foi absorvido em 68 pelo Decreto-Lei 406, e aí só em 88, Constituição atual, é que surgiram as primeiras polêmicas em torno da continuidade desse regime. Em 88, as prefeituras levaram a discussão até o Supremo Tribunal Federal. Os argumentos da prefeitura, basicamente, eram os seguintes. ISS fixo era uma espécie de isenção concedida pela União, pela Receita Federal, pela União. Isso, pessoal, a concessão de isenções pela União era algo permitido pela Constituição anterior, Constituição de 67. Quer dizer que a União podia dar isenção para ISS? Sim. Porém, a Constituição de 88, nossa atual Constituição Cidadã, ela veda esse tipo de concessão. Então, hoje, só quem pode dar isenção são os municípios, tá? Então, será que ISS fixo não era uma espécie de isenção e que teria, então, sido vedada pela Constituição de 88? Esse era o argumento do fisco, um dos argumentos, né? Outro argumento. Teria havido aí, com a Constituição de 88, a violação do tal do princípio da isonomia. O que é isso? ISS fixo, na visão do fisco, trata os iguais de forma desiguais. E no caso das sociedades, de uma forma muito mais favorecida, menos onerosa. Tá? Então esse era um dos argumentos apresentados pelo fisco também lá no Supremo. Tá? E por fim, eles também alegavam que era uma espécie de redução de base de cálculo. Ou seja, você tinha uma regra geral que era o preço do serviço, e quando você tributava com base no ISS fixo, você estava reduzindo a base de cálculo. Isso também era vedado pela nova Constituição, que exigia para isso uma lei específica. Pessoal, tudo isso então, nesse cenário, tudo isso foi levado ao Supremo, que deu a palavra final sobre esses assuntos. Pessoal, o Supremo não acatou nenhuma destas teses. Há vasta jurisprudência do Supremo neste sentido, ok? Eu cito isso, inclusive, nos comentários que eu faço no meu livro, tá? Para o Supremo Tribunal Federal, restou decidido que ISS fixo, pessoal, não configura isenção. Não sou eu que estou dizendo, tem decisão do Supremo. ISS fixo não configura isenção. E ISS fixo não implica redução de base de cálculo. Olha que interessante. Nós já temos duas decisões, então, do Supremo nesse sentido. Uma dizendo que não é isenção e outra dizendo que não implica redução de base de cálculo. Muito interessante, então, e muito importante essas duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ainda na linha do tempo, e pensando em jurisprudência, chegamos ao ano de 2003, Lei Complementar número 116, a nossa atual Lei do ISS. Também, mais uma vez, os municípios levantaram a tese de que a Lei Complementar número 116 teria revogado o artigo 9º, ou seja, teria extinguido por completo o ISS fixo. Coube, então, agora, por se tratar de matéria infraconstitucional, coube então ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, dar a palavra final ao assunto. E mais uma vez, vem a Justiça, vem agora o STJ e diz o seguinte: Lei Complementar 116 e Decreto-Lei número 406, especialmente artigo 9º, parágrafos 1º e parágrafo 3º, não são incompatíveis. Ou seja, Lei Complementar 116 não revogou e não extinguiu o ISS fixo. Isso também foi decidido, pessoal,
tem decisão, tem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema, a respeito desse assunto. E agora, como eu disse para vocês, o assunto voltou à tona, com a edição da Lei Complementar 157 no finalzinho de 2016, mais uma vez os municípios levantaram a tese de que o ISS fixo foi revogado, está extinto. E aí eu tenho dois importantes argumentos para apresentar para vocês. O primeiro deles, não foi expressamente revogado. Se você olhar a Lei Complementar 157, ela não revogou nenhum artigo da legislação pretérita. Portanto, o legislador demonstrou claramente que ele não tinha intenção de revogar o artigo 9º. Isso foi feito, isso está na lei nova, ok? E mais. Nós temos documentos da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em que se verifica que, no início da tramitação do projeto de lei que virou Lei Complementar 157, pessoal, existia sim a intenção de revogar o artigo 9º, acabar com o ISS fixo. Estava lá no projeto. Porém, um dos senadores apresentou uma emenda suprimindo a revogação. E foi isso que aconteceu. Então, os senadores, diante da possibilidade de manter na lei a cláusula de revogação do artigo 9º do Decreto-Lei 406, fizeram a clara opção de manter esta forma de tributação, retirando do projeto o dispositivo que revogava o artigo 9º. Então, pessoal, nós nem temos a revogação de forma expressa e, além de não ter isso de forma expressa, nós temos ainda nos anais lá do Congresso Nacional, especialmente a Comissão de Assuntos Econômicos, nós temos lá os registros de que os legisladores demonstraram a clara intenção de manter inalterada a forma de tributação fixa do ISS para as sociedades. Bom, os municípios, como eu disse, estão insistindo em alegar que o ISS fixo foi extinto. Por incrível que pareça, pessoal, tem até município que revogou esta forma de tributação, que tirou da sua lei municipal. Para esses, minha gente, os efeitos serão danosos. Porque a ausência desta forma de tributação na lei municipal significa que a sociedade não tem como pagar o ISS fixo. E o fato dela não ter que pagar o ISS em alíquota fixa não a obriga automaticamente a pagar sobre o faturamento. Muito possivelmente, esses municípios ficarão sem o fixo, porque revogaram, e também ficarão sem o ISS sobre o faturamento. Acabarão perdendo o ISS fixo com a expectativa de receber o ISS sobre o faturamento bruto. Não vão ficar com um e nem com o outro. Eu diria que, ao que tudo indica, alguns municípios fizeram a clara opção de trocar o certo pelo duvidoso. Infelizmente, não é mesmo? Muito bem, então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Essa é a atual situação do ISS fixo. As discussões giram em torno desses temas que eu apresentei. Estou à disposição de vocês. Se precisar entrar em contato comigo, está aí no vídeo o meu e-mail de contato. Estou à disposição para dúvidas, para comentários, enfim, para que a gente possa debater questões polêmicas de ISS. Muito obrigado por sua audiência. Um abraço especial a todos os meus alunos. Se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, se ele te ajudou, compartilhe com os seus amigos e não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal. Você recebe em primeira mão os novos vídeos que eu disponibilizo aqui. Meu muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá!